E aí, já pensou em comprar um imóvel da Caixa pela internet? Parece uma oportunidade em tanto, né? Mas olha, o processo oficial tem um monte de regrinhas. A ideia aqui é justamente simplificar tudo isso passo a passo para que a decisão de compra seja feita com total segurança e clareza. Tem muita gente que olha para um imóvel da Caixa e vê uma oportunidade de ouro, mas vamos ser sinceros, o processo online pode dar um friozinho na barriga no começo. Então, o nosso objetivo aqui é exatamente esse. Vamos desvendar essas regras, transformar o que parece complicado em algo bem simples. Tudo para ajudar numa decisão bem informada. Beleza, vamos começar pelo básico. Como é que funciona na prática essa história de vender imóvel da Caixa pela internet? Então, existem basicamente duas formas: a venda online, que é tipo um leilão digital, e a compra direta. Na compra direta é mais simples. Quem chegar primeiro com uma proposta que atenda às condições, leva. Mas o nosso foco aqui vai ser na venda online, que é o que acontece na maioria das vezes. A venda online é, na real, uma disputa contra o relógio. E aqui tem um detalhe que muda tudo: a regra dos 5 minutos. Imagina só, se alguém dá um lance mais alto bem no finalzinho, o cronômetro não zera. Ele volta e dá mais 5 minutos para todo mundo. Isso garante que a disputa seja super dinâmica e justa até o último segundo. Certo, mas quem é que pode entrar nessa disputa? E tão importante quanto, quem é que está fora, quem não pode participar de jeito nenhum? Olha, a boa notícia é que a lista de quem pode participar é bem grande. Pessoas físicas, maiores de 18 anos, claro, jovens emancipados a partir dos 16, empresas, através de seus representantes, e até estrangeiros, desde que tenham o CPF regularizado aqui no Brasil. Agora, do outro lado da moeda, para evitar qualquer tipo de conflito de interesse, as regras são bem rígidas sobre quem não pode. Dirigentes da Caixa e de empresas ligadas a ela, alguns funcionários de áreas-chave e também os parentes diretos deles estão fora. E olha só que detalhe importante: microempreendedores individuais, os MEIs, também não podem comprar esses imóveis. É uma restrição legal. Então, o ponto de partida, o passo número 1 e obrigatório é este. Tem que fazer um cadastro no sistema da Caixa, o login caixa/CISET. Sem esse cadastro, simplesmente não dá para fazer proposta nenhuma. É a porta de entrada para tudo. Ok, cadastro feito. E agora? Como é que se faz uma proposta na prática, no meio da disputa? O sistema é bem intuitivo. Ele guia a pessoa por 5 passos bem claros. Primeiro, confirmar os dados do imóvel, para ter certeza de que o lance é para o lugar certo. Depois, adicionar todo mundo que vai comprar junto, e dá para juntar até 8 pessoas. Aí vem os passos mais burocráticos: indicar a agência, dizer se tem corretor envolvido, definir como vai ser o pagamento e, finalmente, a parte mais importante: aceitar as declarações e, pronto, gravar a proposta. Agora, uma dica de estratégia: o pulo do gato. O tal do lance intermediário. Sabe o que é? Em vez de ter que cobrir o maior lance de uma vez, é possível só aumentar um pouquinho a própria proposta. Para quê? Bom, isso melhora a posição na classificação, sabe? Mostra que a briga continua, força os outros a subirem os lances deles, e tudo isso sem precisar jogar o valor lá no teto logo de cara. É uma jogada inteligente. E aí, a proposta foi a vencedora. E agora, o que acontece? Bom, a partir desse momento, o tempo vira o fator mais importante de todos. Depois da vitória, o relógio começa a correr, e os prazos são curtíssimos, tem que ficar muito atento. Primeiro, a confirmação oficial, a homologação, que sai em até 5 dias úteis. A partir daí, são só 2 dias úteis para pagar o boleto de entrada. Depois, são 30 dias corridos para assinar o contrato. Perder um prazo desse significa perder o imóvel, simples assim. E para formalizar a compra, para dizer esse imóvel é meu, é obrigatório pagar esse sinal, essa entrada, de no mínimo 5% do valor da proposta. Esse pagamento é via boleto e é ele que de fato segura o negócio. Mas olha que interessante. Mesmo depois de ganhar, ainda existe uma certa flexibilidade. Dá para alterar a forma de pagamento, por exemplo, mudar de financiado para à vista, ou trocar a agência onde vai ser fechado o contrato e até incluir ou tirar outros compradores, desde que o comprador principal, o primeiro da lista, seja mantido. Agora vamos para uma parte que exige, atenção máxima de quem está comprando: as responsabilidades, os deveres. Essa frase aqui, tirada direto das regras, é talvez a coisa mais importante de todo esse processo. O imóvel é vendido no estado em que se encontra. O que isso quer dizer? Quer dizer que se ele estiver ocupado, a desocupação é por conta de quem compra. Se precisar de reforma, também. É um ponto crucial.
E aquelas dívidas antigas, tipo IPTU atrasado, condomínio, aqui não tem uma resposta única. A responsabilidade por esses débitos pode variar muito de um imóvel para outro, por isso é fundamental ler o edital de cada um com uma lupa. Às vezes a Caixa quita tudo, mas em outros casos, quem compra vai ter que assumir essa conta. E a razão para alguém poder dar uma dívida antiga está num conceito do direito chamado propter rem. Pensa assim, é uma dívida que está colada no imóvel, não na pessoa que morava lá antes. Não importa quem gerou o débito do condomínio ou do IPTU, essa dívida acompanha a propriedade e o novo dono se torna o responsável por ela. E se as regras não forem seguidas, o que acontece? Bom, as penalidades são sérias. Se a pessoa desiste da compra depois de já ter pago o boleto, leva a uma multa de 5% do valor da proposta. Se não pagar o boleto inicial, o cadastro é suspenso. E em casos mais graves, como fraude ou ficar desistindo várias vezes, o bloqueio pode ser definitivo. Então, se a gente pudesse resumir tudo em uma palavra, seria diligência. A grande recomendação é: antes, bem antes de fazer qualquer proposta, é preciso investigar, ir até o imóvel se possível, verificar se está ocupado, levantar todas as dívidas e checar as certidões no cartório, fazer o dever de casa. E isso tudo nos leva à pergunta final, né? Um imóvel desses, retomado pela Caixa, é uma baita oportunidade ou é um risco? A resposta, como a gente viu aqui, depende totalmente do preparo e da diligência de quem se interessa em comprar.